Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Todos nós precisamos de Deus o tempo todo. Todos nós carecemos ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas para compreender qual é a vontade de Deus para nós. Para isso nós vamos estudar um assunto maravilhoso hoje. Então abra sua Bíblia, acompanhe comigo agora com relação a esse assunto que é fenomenal. Nós vamos começar aqui em Lucas capítulo 3, Lucas 3. Vamos compreender desse assunto de uma forma espetacular. Lucas capítulo 3, a partir do verso 15. Nós vamos compreender aqui, capítulo 3, verso 15, diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João Batista, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, no qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha com fogo inextinguível, o fogo que não se apaga. Aqui está, nós precisamos compreender. Primeiro as pessoas se indagavam. João Batista era um homem que era cheio do Espírito Santo, com uma capacidade incrível, era um pregador que atraía as multidões. João está pregando e as pessoas vai até João e agora estão na expectativa: será que esse João é o Cristo? João então diz: não, eu não sou o Cristo, eu vos batizo com água, mas vem o outro que é tão poderoso que eu não tenho nem a capacidade de desatar as correias das suas sandálias, mas esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aqui está, nós precisamos compreender duas situações que João diz. Jesus Cristo, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. E aí então nós precisamos entender um pouquinho mais sobre isso. Aí o capítulo 21, verso 21, capítulo 3, diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se a voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti eu tenho prazer. Pronto, Jesus então foi batizado. Então eu e você precisamos ser batizados. É no momento do batismo que nós recebemos o Espírito Santo. E Jesus, ele nos concede o Espírito Santo. E para mostrar isso, ele mesmo, Jesus, para começar o seu ministério, ele recebeu o Espírito Santo. E aqui estavam os três. Estava Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai. A voz do céu diz: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem me comprazo. Olha só, então é no momento do batismo que a presença real do céu vem habitar em nós. É nesse momento que nós permitimos, quando nós somos batizados, nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós. E o Espírito Santo estando em nós, ele é o céu todo em nós, porque o Espírito Santo é o mesmo Deus Pai, o mesmo Deus Filho, tem a mesma essência, tem o mesmo poder, a mesma capacidade. Então agora, por que a gente percebe isso? E por que era importante Jesus receber o Espírito Santo? E agora Jesus também nos concede o Espírito Santo quando nós somos batizados. Olha só, Jesus foi batizado nas águas. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo começou a orar e o Espírito Santo desceu sobre ele. Aqui, capítulo 4, verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus, depois de ser batizado, foi que ele se tornou, ele ficou cheio do Espírito Santo.
Se você e eu quisermos estar cheio do Espírito Santo, o batismo é o caminho que nos permite que essa realidade aconteça. Aconteceu com Jesus. É isso que nós precisamos. Só para a gente ainda compreender mais, capítulo 4, verso 16, 17 e 18, também 19, ainda diz assim, ó, indo para Nazaré, começando o ministério. Jesus estava começando o seu ministério, cheio do Espírito Santo, indo para Nazaré, onde fora criada, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. O Espírito Santo era quem ungia Jesus, para fazer o trabalho, a missão que ele realizou para nos salvar. Esse é o grande segredo, é a presença do Espírito Santo, quando nós também somos batizados, que nos unge, que nos capacita para fazermos a vontade de Deus e levarmos avante a sua missão. E aí o texto continua, ungiu-me para evangelizar os pobres, a missão de salvar pessoas. Pobres aqui não são pobres de recursos, mas pobre, aquele que olha para si e sabe que não tem capacidade nenhuma para ser salvo, reconhece a sua pobreza espiritual e depende completamente de Jesus. Esse é o segredo dos pobres. Aqui está, evangelizar os pobres. Ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. As pessoas estão presas no pecado. É só quando o Espírito Santo está em nós, podemos levar a mensagem de libertação desses que estão cativos no pecado. É só o Espírito Santo que nos liberta. É só Jesus que nos liberta por meio do Espírito Santo da prisão do pecado. O pecado nos prende e nós precisamos ser libertados. Aí ele diz aqui, ó, e restauração, para restaurar as pessoas estão destruídas, precisam de restauração, e dá vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só, dá vista aos cegos. Sabe, nós começamos a entender que as pessoas estão cegas espirituais. As pessoas estão cegas e é o Espírito Santo que traz a iluminação. É o Espírito Santo que é o fogo, faz as pessoas enxergarem qual é a função do fogo. Por isso Jesus ia nos batizar, João Batista diz, com Espírito e com fogo. A presença do Espírito Santo vai trazer tudo isso, vai trazer a libertação, vai o evangelho aos pobres, restaurar, dar vista ao cego, e que eu e você possamos proclamar o ano aceitável do Senhor para nós mesmos e para outros. Sabe, para você entender, as pessoas estão cegas na questão espiritual. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Olha o que Paulo diz para a gente poder entender isso. 4:4. Nos quais o Deus desse século, Deus de letra minúscula, é o diabo aqui, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo tem cegado as pessoas para que o evangelho não os ilumine, para que a iluminação do evangelho, a luz do evangelho não caia sobre ele ou não inunde a sua vida. E quem faz com que essa luz do evangelho alcance as pessoas e faça com que essas pessoas enxerguem a beleza do evangelho é o Espírito Santo. Por isso, quando nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo e também o fogo do Espírito para levarmos a mensagem de libertação, para que as pessoas possam ter os seus olhos, a sua mente iluminada para compreender a real situação em que se encontra. Nós precisamos, sabe, as pessoas estão vivendo um mundo de trevas, de escuridão completas espirituais, e é necessário que o Espírito Santo entre na vida dessas pessoas para iluminá-las. O fogo tem essa função de iluminar. E é isso aqui, quando o Espírito Santo está sobre nós, nós temos os nossos olhos, a nossa mente iluminada, para a gente compreender o conflito, os problemas, e aí nós vamos também ser um canal disso. Então, se você quer ter os seus olhos, quer ter a sua mente iluminada para compreender, para você
sair a cegueira que o diabo está causando no mundo, o Espírito Santo vai fazer isso. Sabe qual a outra função do fogo? O fogo purifica, sabe? O fogo é purificador, o fogo separa a escória, aquilo que não presta, e deixa uma pedra preciosa. O ouro é purificado pelo fogo. Então nós somos pedras preciosas, ouro para o Senhor, e o fogo do Espírito vai nos purificar, tirar o mal, para que a gente possa ser uma pedra preciosa aos olhos de Deus. Sabe o que mais? O fogo também, ele é destruidor, ele destrói o mal, o pecado que está em nós. Se permitirmos o Espírito Santo, o fogo do Espírito destrói. E aqueles também que não se renderem a Deus serão destruídos, porque Hebreus vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 12, veja aqui para você perceber, olha capítulo 12, verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é um fogo que destrói o mal, e ele vai destruir o mal por completo. Então agora você precisa escolher. Você quer ser batizado? Quer abrir o seu coração a Deus para que Ele entre na sua vida, para que você receba o Espírito Santo e o fogo junto, para que o fogo ilumine a sua mente, para que você enxergue a escuridão, em meio à escuridão você enxergue de forma clara o conflito entre o bem e o mal, e a cada dia viva do lado de Deus. Você também quer ser purificado pela presença do fogo do Espírito, para que você possa se tornar uma pedra preciosa. Você também quer, ou você vai ser destruído. A gente viu que Jesus tem a sua pá na mão e vai pegar o trigo e separar, mas vai pegar também a palha e vai ser destruída com um fogo inextinguível, um fogo que não se apaga. Sabe, sou eu e você que temos a decisão agora. Se nós quisermos ter o Espírito Santo em nossa vida para nos guiar, nós precisamos tomar a decisão de passar pela experiência do batismo, para que possamos nos entregar completamente a Jesus. Você já foi batizado? Se você já foi, você também pode abrir o seu coração a cada dia para o Espírito Santo, cada dia, para que o Espírito Santo possa fazer esse trabalho de iluminar os seus olhos, também fazer o trabalho de separar o mal, para que você seja uma pedra preciosa, o pecado, para que você não seja destruído. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo faça parte da sua vida nesse instante. É o nosso desejo e a nossa oração, e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por esse momento, pela tua palavra. Liberta-nos, Senhor, que o Santo e Bom Espírito faça parte da nossa vida, para iluminar os nossos olhos, as nossas mentes. Nós choramos por Jesus. Amém.